Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde, indo para mais uma maratona de entrevistas aqui nessa tarde do dia 10 de abril de 2000. A todos vocês. Deixa eu só tirar o meu retorno aqui mais uma vez. Eu deixo o retorno ligado. Tenho a felicidade, a honra de receber hoje aqui no canal do Conde o psicanalista Antônio Teixeira. O Antônio Teixeira tem um trabalho, tem uma pesquisa sobre fake news, sobre a questão, ele disseca esse tema num artigo, na verdade ele está inédito ainda esse artigo, de uma fala que ele fez em Paris 8, na França. Você acabou de voltar da França dessa conferência, né, Antônio? Só democrático. Eu tive lá em dezembro, onde eu fui proferir essa conferência a convite da Universidade de Rennes e de Paris 8. Eu não estou te ouvindo, desculpa. Desculpa, eu fechei meu microfone aqui. Bom, vamos lá. Esse teu trabalho que se apresentou lá, Bolsonaro já tinha sido eleito, mas não tinha assumido ainda o governo, né? Em dezembro que você apresentou. Aí as questões estavam ainda numa zona de expectativa, não expectativa do governo Bolsonaro, mas de como que você, né, muita gente acreditando que ele iria o Bolsonaro e o bolsonarismo existiria uma chance deles se domesticarem, o que não aconteceu, né? Aconteceu que o governo começou na sequência concreta de todo aquele discurso baseado em mentira, em truncamentos, em blefes e em deturpações da história. E aí eu queria que você começar o nosso papo. Depois, na sequência, eu vou apresentar e dizer dos seus trabalhos, dos seus livros publicados. E aí eu queria que você fizesse uma introdução para esse tema que nós vamos tratar aqui, que justamente é a relação do sujeito com a mentira, né? Antônio Teixeira. Sim, você gostaria que eu falasse mais especificamente de algum ponto dessa relação? Eu poderia falar de maneira mais geral? Eu queria que você começasse falando de maneira geral e depois eu vou tocando nos pontos específicos aqui com você. Bom, de fato, o problema que eu achei importante abordar durante a intervenção que eu fiz a convite da Universidade de Paris 8 de Rennes foi relacionado ao fato de que a proliferação das assim chamadas fake news não é um fenômeno recente, é um fenômeno historicamente atestado desde que a política existe. A mentira política ela se manifesta. O problema, no meu entender, não diz exatamente respeito ao fato de que haveria uma proliferação das fake news. Toda a questão da mentira que se estabelece, que me pareceu mais importante em relação ao que eu tentei expor naquela ocasião, dizia mais respeito ao fato de que, no momento em que a gente se serve do discurso não como um instrumento para revelar a realidade, o discurso, a linguagem não é uma luz para revelar a realidade, o discurso, a linguagem é uma arma para modificar a realidade. A gente sabe que o discurso tem o poder de modificar a realidade. Basta a gente pegar, por exemplo, a representação do mapa mundi com a Europa em cima da África para perceber que toda representação discursiva ela é flagrantemente calcada numa imposição de poder, que isso existe, que a gente não tem como, vamos dizer assim, habitar uma representação da realidade que não esteja, de certa maneira, configurada a partir de uma relação de poder. Isso existe, e o uso da inverdade, o uso da chamada informação deturpada, é um dos vários recursos que a gente pode dispor para se servir da linguagem enquanto instrumento para colocar a realidade a favor de uma relação de dominação. Isso existe.
a gente não tem como dizer que isso é uma invenção recente. Agora, o ponto que me pareceu mais flagrante em relação a essa discussão é menos o fato de que o discurso vá modificar a realidade do que, aí eu acho que a gente pode situar justamente aquilo que o filósofo Alexandre Koyré vai definir como sendo a essência dizer assim, da estratégia do fascismo e do neofascismo que a gente encontra hoje aqui, que é o que a gente poderia chamar de uma sinceridade fingida. A ideia de que existe um sujeito que é capaz de ter uma relação de transparência da linguagem com uma realidade que não estaria deturpada por uma relação de poder. Então, a gente vê muito no que está definido no nível do que aconteceu nas últimas eleições. Eu já vi uma pessoa que era negra, homossexual e mulher declarando voto no atual presidente, sem se escandalizar com isso. E quando eu interrogava ela sobre essa escolha, ela dizia: ele é o cara que não dissimula o que ele pensa. Ele tem uma relação direta com a verdade. Ou seja, é como se, diante do fato de que todo o discurso ele visa uma configuração da realidade que serve a um tipo de relação de poder, o discurso neofascista e o discurso fascista do século XX, ele está muito frequentemente calcado na ideia de produzir uma ilusão de que existe uma linguagem depurada dessas relações. Então, quando, por exemplo, uma Regina Duarte diz: eu olhei nos olhos dele e descobri que ele era um homem bom, isso é uma coisa muito, muito séria, porque, primeiro, é débil, né? Chega a ser cafona, chega a ser de mau gosto. Mas isso toca muito no conjunto das pessoas que, de certa maneira, ficam querendo da linguagem, ficam querendo uma espécie de relação direta com a verdade, uma relação de transparência absoluta. E o líder fascista, ele se serve desse desejo. Um pouco, eu pensei começar a nossa conversa. Deixa eu fazer uma intervenção aqui com você, Antônio, que é muito interessante. Quer dizer, você desconstrói essa ideia da percepção da mentira, da verdade. Acho que, vou repetir aqui que o seu texto é monumental. Nós vamos traçar algumas linhas aqui, temáticas para comentarmos, e esse link, né, essa ligação da psicanálise com a política, que você também é um dos psicanalistas que tem essa dicção, digamos assim, de trazer o problema da política para dentro da psicanálise. É muito importante que a gente multiplique, né, na discussão, no debate público brasileiro. E aí eu quero te perguntar, baseado no que você falou nesse momento, quer dizer, a impressão que dá é como se o Bolsonaro, o bolsonarismo, não tivesse o elemento de repressão, né? Faltasse ali um superego, não parece que é isso, e aí as pessoas se identificam com esse tipo de suposta, falsa, fraudulenta liberdade. Acho que era um pouco nesse sentido que você vinha dizendo, quer dizer, como é que você vai interpretar uma mulher negra homossexual, enfim, está ali naquele nível de fragilidade né, histórica, social, de minoria, né, perseguida, votar numa pessoa que faz apologia justamente da eliminação em massa dessas pessoas abertamente. Você explicou que, e aliás, você explica isso no seu artigo muito bem, e traz a questão de que a verdade não é o predicado, a verdade está no sujeito. Como é que eu queria que você retomasse assim um pouco para explicar para o nosso público que todo mundo fica muito angustiado e aflito. Como é que uma pessoa, e todos nós, né? Como é que uma pessoa que sofre preconceito social, racial, de gênero, pode se identificar com um discurso desse? Antônio Teixeira, por favor. É uma questão, né, é um fenômeno que nos escandaliza,
a gente, naquele período, teve a ocasião de mostrar, todo mundo teve acesso a vídeos, a demonstrações de uma posição flagrantemente intolerante, flagrantemente brutal. Não era uma coisa que a gente diria, aquilo ali você tirou do contexto. Não foi. Isso foi muito explícito, foi muito claro, foi muito evidente. E a gente achava que isso seria eficaz para modificar a posição das pessoas, e o que nos assustava é que elas diziam, não, esse cara, ele não dissimula, é nele que a gente pode confiar. Quer dizer, existe uma coisa que a gente pode chamar de uma crise de confiança. A crise de confiança, ela é eminentemente marcada pelo fato de que toda a relação discursiva que a gente pode manter com a verdade, ela é uma relação marcada justamente pelo apelo à crença. Eu comento nesse texto que você se referiu, um estudo do Bonveniste sobre a função do juramento, ou seja, se o juramento está presente desde o início das organizações sociais, e ele permanece até nas nossas sociedades secularizadas, né, onde a dimensão religiosa ela foi neutralizada. Se o juramento ele persiste, é porque o juramento ele tenta estabelecer a função da crença na declaração de um enunciado. Eu juro que eu estava aqui, eu juro que eu cheguei em casa a tal hora, etc. Ou seja, eu juro que, se eu for eleito, eu vou produzir tais modificações. O juramento ele está sempre presente como uma espécie de tentativa de estabilizar a relação do enunciado com a representação da realidade, mas ele está presente tentando estabelecer esse credo, ao mesmo tempo que no seu horizonte se encontra a ideia do perjúrio, ou seja, eu posso me servir do juramento, eu posso me apoiar na crença do outro para melhor enganá-lo. E o resultado do perjúrio, que é muito estudado pelo Agamben no outro texto, é dizer que o sujeito que incorre no perjúrio, ele vamos dizer assim, marcado pela maldição. Ou seja, a maldição é justamente o discurso que perdeu a capacidade de representar a realidade, porque ele perdeu o poder de crença sobre o qual ele se apoiava. E a gente vê muito frequentemente que o fascismo se erige, ele se eleva na maldição do discurso político. Tanto na República de Weimar, quanto no que foi o final da República lulopetista no Brasil, né, no seu ocaso final, em 2016, o que a gente tinha ali era uma maldição do discurso político. O discurso político, ele jura, ele se apoia em nossa crença para extrair ganhos privativos, pessoais, e o discurso neofascista ele está organicamente articulado a isso, no sentido em que o fascismo, o que ele estabelece? Ele vai dizer, existe uma falha da representação da realidade. Ou seja, a pessoa diz uma coisa e isso não acontece. Ou seja, existe essa falha da representação, e ele vai dizer, essa falha ela é causada por uma classe particular. Ele vai representar essa falha, ele vai dizer que essa falha ela é fato, seja do judeu, né, na República de Weimar, seja do comunista durante o macartismo, seja os petralhas, seja os eleitores do PT no momento atual. Ou seja, o discurso fascista ele invariavelmente elege uma classe para representar a maldição. E, a partir daí, dizer, nós vamos justamente curar a sociedade dessa maldição. Nós vamos, mediante uma perseguição, mediante uma espécie de estratégia dessa natureza, a gente vai purificar o discurso daquilo que impede que ele seja representativo. É incrível. Desculpa, é incrível como isso na psicologia de massa, né, se a gente pode usar esse termo,
como isso é eficiente, né? Como isso realmente encontra eco assim na sociedade e ciclicamente volta a emergir, né? É quase que como uma questão assim de um poder cíclico. Eu quero agora que o pessoal já está chegando aqui para a nossa transmissão, querido Antônio Teixeira, apresentar você devidamente aqui, fazer as honras. Antônio Teixeira, psicanalista e professor na Universidade Federal de Minas Gerais, leciona no Departamento de Psicologia, pós-graduado em Filosofia Contemporânea pela mesma Universidade de Minas Gerais, mestre, né, e em Psicanálise pela Universidade de Paris 8, doutor pela Universidade de Paris 8. Autor dentre vários livros, A Soberania do Inútil. Vários, entre outros livros, você tem publicado, né? Também é membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise. Também é conselheiro da International Society of Psychoanalysis and Philosophy, professor da UFMG, colunista do blog Subversos. Se alimenta um blog, Antônio Teixeira, é isso? Subversos? Isso, eu fui convidado a criar uma coluna e já fazem vários anos que eu periodicamente encaminho os textos das conferências que eu o nome é sensacional, Subversos. É uma coisa assim, tem que estar sempre do lado subversivo da história, né? Eu gosto muito daquele blog, das pessoas que organizam aquilo, eu acho muito importante. E tenho notado que ele tem sido muito acessado, as pessoas têm procurado saber do que esse encontro é discutido. Muitos artigos, você produz muita coisa, seu texto realmente foi impactante para mim, é um texto muito poderoso, muito potente, e eu quero tratar um pouquinho do Lost in Fake News. Você apresentou um paper, uma fala na França com título em inglês, né, para provocar um pouquinho os franceses, né, Antônio? Lost in Fake News. Foi um pouco pegando Lost in Translation? Lost in Translation é uma palavra que tem esse, vamos dizer assim, esse aspecto midiático. Ficou muito interessante esse título. Bem ousado em se tratando de uma fala em Paris, né? Porque os franceses são um pouco eles são um pouco resistentes à língua inglesa, né? À terminologia inglesa. Você começa o seu texto, eu acho que você trata justamente de uma crise de definição, né? Eu também estou nessa percepção da cena contemporânea, sobretudo no Brasil. Acho que você tem uma crise de linguagem, realmente, né? Como no caso da linguística, eu venho da linguística, eu falo em produção de sentido. Parece que o sentido não tem mais aquele protocolo tradicional, e você fala isso em alguns momentos do seu artigo, de quase que estancamento do debate público. Aí eu vou pegar um primeiro ponto aqui para pedir para você comentar. Você começa citando Derrida, né, no seu artigo. E aí é uma fala que vai na seguinte direção, né, que o falso necessariamente não mente se ele acredita no que diz, porque ele pode dizer por engano ou ilusão, sem necessariamente querer mentir. Esse é o Derrida. O bolsonarismo, na sua concepção, ele tem consciência de que mente ou ele não sabe da verdade? Como é que a gente pode entender assim esse momento aí do enunciado político aqui no Brasil? É uma coisa delicada de dizer, porque dizer que uma pessoa não sabe, dizer que ela ignora, às vezes serve para perdoá-la. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Vamos dizer, o Evangelho. Isso. Eles terão o reino dos céus. Quer dizer, é como se a gente pudesse dizer que o sujeito que ignora, ele merecesse ser perdoado por não saber o que ele está fazendo. E, na verdade, a gente não pode incorrer nessa percepção, porque existe, vamos dizer assim, uma preguiça mental. Existe uma certa covardia moral no não querer saber. Existe uma determinação ética que não se explica por dizer ele não teve acesso a boas escolas. Quando eu fiz internato rural, no norte de Minas, a pessoa que cozinhava na casa que eu morava, ela leu o Grande Sertão.
2 vezes. A gente ficava conversando sobre esse livro, que muitas pessoas não conseguem acessar por uma certa complexidade. A gente vê que, na verdade, a questão do saber, ela é muito... Essa questão de não querer, de não saber, é muito frequentemente fruto de uma decisão de não querer saber. O caso de um senhor, por exemplo, que me procura uma vez dizendo que a mulher dele gastou 20 mil no shopping center e que ela sofria de transtorno compulsivo de compra. Percebe? O não querer saber aonde que leva. Isso no consultório de um psicanalista é uma das coisas que mais aparece, né? A gente vê aonde o não querer saber leva. Ou seja, não querer saber que aquilo ali era uma expressão de uma raiva dela contra ele, por questões que estavam acontecendo na vida conjugal. Mas há dispositivos que nos permitem não querer saber. E você estabelecer que é necessário um líder de pulso forte para conduzir a nação, isso é fruto de uma posição de quem diz: eu não preciso saber o que eu vou fazer, eu não preciso saber do que está implicado na minha decisão, porque eu estou delegando a um líder, a uma pessoa de autoridade, esse poder. Quer dizer, a gente não pode dizer que a debilidade mental do eleitor de um fascista, ela é simplesmente um déficit cognitivo, não é. Ela é resultado de uma posição de não querer saber. E se existe alguma coisa que justifica a intervenção da psicanálise, é que ela não perdoa justamente ela não desculpabiliza, ela não desresponsabiliza esse tipo de atitude. Tem essa característica que é muito clara. Então, a gente estava dizendo, né, que o problema não é o sujeito dizer o falso, ele não necessariamente mente, ele pode dizer o falso por não saber, que a mentira estaria calcada no fato de que você se apoia na crença do outro para melhor enganá-lo, e que a resposta a isso é a maldição. E a maldição do discurso político ela está organicamente articulada à emergência do discurso fascista. A psicanálise, como é que ela responde a isso? Como é que ela responde à maldição? Uma coisa maldita é uma coisa que não foi dita bem. Né? Ou seja, a psicanálise ela opõe a maldição o que a gente chama de uma ética do bem dizer. Uma benedicção. A dicção, vamos dizer, que não seja colocada de uma maneira qualquer. E esse bem dizer que ela estabelece no horizonte da sua prática, ele se coloca no nível em que a verdade ela não é algo revelado por um discurso calcado num juramento. Você não diz ao paciente para lhe dizer a verdade, somente a verdade, né? Ele não precisa jurar para isso, a gente simplesmente diz a ele: fale, que a verdade vai falar por si só. Ou seja, a verdade não é um predicado de um objeto, do tipo a verdade dessa mesa que ela é amarela. Não é isso. A verdade que está em questão para a psicanálise, ela é relativa ao fato de que quando João fica falando de Pedro, eu fico sabendo mais de João do que de Pedro. Ou seja, João se revela mais a ele próprio como sujeito ao falar de um determinado objeto do que o próprio objeto. E, nesse sentido, a gente tem no nosso horizonte essa ideia, ou seja, de que uma ética do bem dizer é uma ética que toma a verdade não como predicado, mas como o sujeito de um discurso, de uma enunciação. Perfeitamente, Antônio Teixeira, entrevisto aqui o psicanalista Antônio Teixeira. A gente está falando sobre fake news, todo mundo aqui, quero que vocês sejam bem-vindos a esse debate, a essa entrevista, a essa conversa. E nós estamos falando, evidentemente, da cena da conjuntura política atual brasileira também, dentre muitas outras coisas. O psicanalista, ele, quando o João fala de Pedro, sabe mais do João do que do Pedro. Mas, na sociedade, de maneira geral, não é assim que funciona, né, Antônio? Eu tenho pensado muito, por exemplo, depois de ler o seu artigo, inclusive, a impressão que dá é que o próprio jornalismo, e aí eu incluo até também as correntes progressistas, navega numa superfície
muito rasa do enunciado político e daquilo que significa. Eu acho que isso também acontece com o mundo do direito. Acho que a psicanálise, eles lidam muito pouco com essa nova dimensão, com essa dimensão que já não é nem tão nova assim, da linguagem, da interpretação, para produzir a sua leitura de mundo e a sua leitura da cena política, social, etc. Então, quando você, por exemplo, como psicanalista, quando você lê o jornal, quer dizer, o tratamento que eles dão ao enunciado parece que é de uma ingenuidade atroz. Eles ainda confiam naquele sistema do Jacobson dos anos 50 e que chegou até os anos 70 de mensagem, emissor e receptor, uma coisa muito artificial, assim, quer dizer, funcionou para um certo momento da teoria da linguística, da linguagem, dos estudos da linguagem, mas foi superado. E aí eu te pergunto, quer dizer, é um campo, tanto o campo social quanto o campo concreto, popular, da interpretação do texto, dos enunciados, quanto o campo, por exemplo, da notícia, do jornalismo. Isso fica muito submerso, fica, na verdade, muito superficial para poder codificar justamente, acho que esse sujeito que você coloca aí enquanto elemento central para uma leitura do que seria mentira ou verdade, que você também, na verdade, o que você faz, né? Você tira essa leitura primitiva de mentira e verdade. É uma coisa muito mais profunda do que isso, é complexo, é da ordem da própria linguagem e da própria identificação do sujeito. Eu queria que você comentasse essa situação, sobretudo a situação da cobertura da informação que chega na população, que através desse protocolo, que as pessoas acabam votando ou não votando em alguém e produzindo o espaço político de uma determinada sociedade. Por favor, Antônio Teixeira, se você compreendeu minha questão? É uma questão... Sim, é uma questão que me interessa bastante, essa que diz respeito ao que é a estrutura do enunciado jornalístico. É uma discussão que você domina muito mais do que eu. Eu temo, se eu for falar sobre isso, eu vou dizer futilidades, eu não conheço exatamente a evolução do que é o enunciado jornalístico, como é que ele se deu, como é que ele evoluiu, o que ele pretende, existe uma série talvez, de teorias sobre isso. Então, eu vou arriscar dizer o que eu sei do ponto de vista, talvez, do que a gente chama de senso comum, que é o fato de que me parece bastante marcante a ideia de que a representação jornalística da realidade ela se faz no sentido de naturalizar essa representação. Ela se faz no sentido de mostrar não que uma realidade é uma construção social determinada por relações de força, de poder, mas que ela tende a dizer a realidade é assim. Ou seja, a gente vai dizer, entre outras coisas, que os fatos falam por si só que o capitalismo é mais bem-sucedido do que as experiências socialistas. E a gente sabe que os fatos não falam por si só. Ou seja, os fatos eles não falam por si só, existe todo um acionamento discursivo que faz com que eles venham a falar alguma coisa em certas estratégias. E o jornal, dizer que o jornal seria, que o jornalismo seria um dispositivo alheio a essas estratégias de naturalização da representação da realidade seria ingênuo. Seria ingênuo achar que a Rede Globo vai questionar, vamos dizer assim, a representação que se faz atualmente do que acontece na Venezuela, com a dúvida de que existe uma catástrofe, que existe toda uma série de questões, mas a naturalização de quem diz, olha o que acontece com a experiência socialista e olha a prosperidade da experiência capitalista, a gente tem essa colocação. Achar que a Rede Globo ou que vamos dizer, os veículos de telecomunicação estariam isentos disso, seria uma ingenuidade. Agora, é uma ingenuidade também quando a gente tem uma experiência de
esquerda, uma experiência de uma reversão de desigualdade através de políticas que são que conseguem, vamos dizer assim, chegar às instâncias de poder, eu acho que eles perderam muito de vista a necessidade de se armar no que seria uma contraposição da representação jornalística da realidade. Ou seja, isso parece que foi um pouco mal considerado em relação ao que acontece. A gente tem muito pouca notícia da experiência socialista do Uruguai, a gente tem só notícias das experiências catastróficas que são veiculadas. A gente não tem notícia do que aconteceu na Finlândia em relação, por exemplo, à bancarrota financeira de 2008. A gente só tem certas representações que são colocadas assim. Quer dizer, então, no nível do que a gente vai dizer da psicanálise, o que a gente fala que ela faz com que a verdade possa falar, ela não faz da verdade um predicado, ela faz a verdade falar. O que é fazer? O que é fazer falar a verdade? O que é esse dizer a verdade que eu aproximei, não sei se você se lembra, do que o Foucault chama de parrésia, a partir de um estudo que ele faz. Esse é um elemento central do teu artigo, a parrésia. Isso é muito interessante. Eu ia trazer... Como é que você pronuncia? O termo, né, que seria a parrésia, é justamente aquele proferimento que vai não revelar o que está dado na realidade, mas que vai desestabilizar a distribuição que se tem na realidade das coisas que estão nelas representadas. Ele é uma ruptura, uma relação em que dizer a verdade significa não confirmar o que está representado na realidade, mas desestabilizar essa representação. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma aula sobre a parrésia e eu peguei o exemplo do discurso de Caetano no festival de 68. Ou seja, a gente tem ali o que não é uma... Aquele discurso é uma parrésia. É uma parrésia. É uma parrésia em todos os tempos. Primeiro porque ele canta e canta fora do tom. Ele faz um discurso de improviso articulado a uma canção que não evolui no nível... Ou seja, ele descodifica todas as, vamos dizer assim, todas as maneiras em que a realidade pode ser representada. Os Mutantes mantêm o som no fundo do discurso, quer dizer, não é música e tampouco é um discurso político, é alguma coisa que desestabiliza a codificação de um discurso que fala a música é isso, Antônio, é o Alegria, Alegria? É um ambiente de festival, você encontra... É um ambiente de festival, exatamente. O momento em que ele é vaiado pelo público, ele isso que vocês querem, ele fala isso, né? É isso. Ele profere uma parrésia belíssima, de improviso. É sensacional, realmente. Era um menino de 20 e poucos anos, né, que pega a palavra de improviso, profere uma parrésia, cujo efeito é desestabilizar, não dizer o que está na recepção, né? É desestabilizar a recepção, né? A percepção da realidade. Quer dizer, e é uma coisa que a gente pode aproximar da interpretação psicanalítica. O caso, por exemplo, de um paciente cujo pai foi diagnosticado com enfisema e foi proibido de fumar. E esse paciente é convocado pelo médico para vigiar o pai, não deixar que o pai continuasse o tabagismo. Ele assume aquela função com muito empenho. E a interpretação ela vai no sentido de dizer agora, finalmente, você pode se vingar do seu pai. Percebe? Ou seja, é uma parrésia no sentido que mostra que aquilo que estrutura a representação da realidade não é dito ali. Desestabiliza justamente isso. Aquilo que parecia ser uma boa intenção, na verdade, é um meio de uma pessoa exercer uma crueldade.
Será que nós vamos ter uma parrésia, Antônio Teixeira? Nós estamos precisando de alguém para produzir esse tipo de dimensão do discurso, né? Nós estamos com, justamente com, acho que talvez o maior produtor de parrésias da sociedade brasileira está preso em Curitiba. Se é que eu entendi corretamente aí essa dimensão da linguagem que você postula no seu pensamento. Você entende o Lula como um produtor de parrésias? O Lula ele é feito de uma série de condições que eu vivi nos anos 80, eu era jovem, né, que é tudo muito ligado à influência marcante que teve uma esquerda católica no Brasil, a teologia da libertação. A gente tem toda uma experiência de uma espécie de resgate de uma desigualdade social muito forte, né? A gente foi a última escravocracia, a última abolição da escravidão. O Brasil é uma ficção geopolítica fundada no etnocídio, na escravidão. A gente tem toda uma carga relacionada à nossa história. E houve, ao mesmo tempo, né, no período que coincide com a reforma antimanicomial, uma tentativa de resgate de uma dívida social muito importante. E Lula ele aparecia, naquele momento, como uma espécie de working class hero, o herói da classe operária, aquele sujeito que perdeu o dedo, que foi trabalhar em São Bernardo do Campo, etc. Né? Acho que houve um efeito muito importante em relação a isso, mas isso fez com que a gente esperasse mais dele do que ele podia nos oferecer. Isso é bem... Houve uma heroificação, houve uma expectativa muito grande em cima do que ele poderia ser, e isso teve efeitos nefastos. Um deles é porque, na medida em que ele próprio encarnou essa ideia, ele mesmo diz, ele se tornou uma ideia, ele tomou para si uma necessidade de se perenizar no poder, e a gente sabe que se perenizar no poder, no jogo político do Brasil, é entrar num jogo que muito frequentemente significa estar exposto a toda uma distribuição de interesses que pode ser traduzido no discurso de anticorrupção. Eu penso que houve, nessa incorporação que ele teve desse ideal, alguma coisa, por exemplo, que impediu que ele pudesse adotar uma estratégia de alternância. Não, eu vou só até aqui e armar uma estratégia de esquerda que não fosse uma personificação desse ideal. A gente paga muito caro por ter, de certa maneira, se deixado conduzir por aí. Ou seja, o fato dele mesmo, na prisão, esperar 3 meses da eleição para finalmente definir quem seria o candidato, é muito arriscado. É algo de alguém que esperava excessivamente de si. Sem esquecer, querido Antônio Teixeira, que o nosso sistema político ele é muito complexo, né? Todo o tecido político histórico brasileiro, né? Para se manter. Mas eu estou bastante atento, quer dizer, a sua percepção do significado que o Lula traz para si próprio e das expectativas que ele criou e tudo mais. Acho que isso aí renderia um outro debate. Uma outra discussão. Uma outra discussão. Deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas que estão assistindo aqui essa entrevista. De Léa Esteves dizendo assim: pena que sofremos todos, não tem escapatório, o ar está pesado e tudo se deteriorando. Glaucio Maria Santos desejando bom dia aqui. Muito bom. Selma Fernandes, muito bom ter esse espaço para ouvir, compartilhar de tanta coisa útil. Dilé Esteves volta a comentar e diz: nesse clima pesado, resta a cada um criar a sua própria bolha de coisas boas, energias positivas, muita meditação, etc.
Deixa eu ler mais algum comentário. Margarida Lucena Margot dizendo: subjetividade profunda, nem de longe poderíamos acessar se a psicanálise não mostrar o caminho. Saudações a vocês todos. Antônio Teixeira, as pessoas estão angustiadas com esse clima pesado que tomou conta do Brasil. Inclusive, existe uma percepção dentro dos consultórios de psicanálise, de psicologia, etc. Isso é levado para dentro, você pode até falar um pouco para a gente sobre isso também. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é justamente se haveria algum tipo de força espontânea da mesma natureza que o protocolo da psicanálise, de buscar uma verdade através do sujeito e não do predicado, porque o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo a popularidade desse sujeito, e não sei se nós podemos chamá-lo na inteireza da acepção da palavra sujeito, Bolsonaro, ruindo, né? A popularidade caindo, é como se a verdade estivesse tentando se restabelecer politicamente na sociedade brasileira. O que você acha dessa leitura? Você acha que ela pode ser defendida? Eu acho delicado a gente querer calcar a verdade na estatística. A gente poderia, eventualmente, dizer de uma pessoa que tomou medidas impopulares que causaram uma queda na sua aprovação e que isso era importante. Não é o caso do que está acontecendo. O que a gente vê é um misto de brutalidade, de ausência de sensibilidade discursiva, a ideia de que a gente tem no horizonte um pseudo-filósofo que parece que dá as cartas, a gente não entende por que isso acontece, mas um ponto que me parece fundamental aí é que a gente tem que dizer que isso tudo é calcado numa debilidade mental, ou seja, numa espécie de não querer saber. Por parte da população, por parte... Não é porque a população sofre de algum déficit cognitivo, é porque existe na própria estrutura do sujeito, existe na própria estrutura da subjetividade alguma coisa que nos leva a não querer saber. Você quer não saber, né? É isso que você... ao não querer saber, eu quero não saber, exatamente. É uma ignorância ativa. E isso se manifesta muito no fato de que aquilo que hoje circula muito nas mídias são enunciados muito curtos, as pessoas elas se informam a partir de pequenos enunciados que são, cuja eficácia está muito mais ligada ao seu poder de excitação do que de esclarecimento. As pessoas, talvez, elas... no que está acontecendo hoje, existe uma tendência a fazer circular o enunciado mais o enunciado excitante do que aquele que seria o enunciado esclarecedor, aquele que teria uma certa capacidade de nos colocar diante do que está acontecendo. Então, existe esse aspecto que eu acho que é fundamental. E o discurso pessimista, sombrio, é perigoso esposar esse discurso. Nós estamos num momento sombrio, nós estamos num momento de trevas. Não, talvez a gente... Aquela fala do Rodrigo, enquanto maior o perigo, maior a salvação. Há muito tempo eu não vi um samba-enredo tão belo igual o último samba-enredo da Mangueira. Justamente nesse momento terrivelmente crítico, a reação poética ela é marcante. A gente precisa estar atento a isso e tomar cuidado de não esposar essa fala pessimista da obscuridade. É o momento de justamente aproveitar uma certa falência de uma representação da realidade para instigar nas pessoas o desejo de querer saber e de poder desestabilizar essas configurações que a gente vive hoje. É um momento muito importante, é um momento que o afeto não pode ser... Acho que a gente não pode se orientar pelo afeto da tristeza, pelo afeto
pessimista, ou pelo afeto criativo, ou pelo afeto de medo, é importante que a gente crie um afeto epistêmico, que a gente crie um desejo de saber e de se haver com aquilo que está acontecendo. E nesse sentido, você destacou o Samba Enredo da Mangueira e várias outras manifestações que vão acontecendo pelo Brasil, culturais, né, artísticas, que eu acho que é o grande manancial, não só de resistência, mas de ação, realmente, para recobrar algum tipo de processo social, histórico, democrático no Brasil, né, que isso parece que estancado e toda hora sabotado, né? Existem elementos que vão sendo desovados por esse grupo caracterizado aí pelo fascismo, que vão estancando a história, vão desde o golpe contra Dilma Rousseff em 2016. E aí a gente lembra também da ditadura militar, quer dizer, que teve uma produção muito intensa de arte que acaba sendo quase que o elemento narrativo daquele momento. A música popular brasileira, Sim. Veloso, Chico Buarque, né? Havia ali a esperança equilibrista, né? Aldir Blanc, João Bosco. E aí, eu acho que eu queria trazer uma questão. No seu texto, Antônio, você traz várias questões mitológicas para produzir a sua argumentação ali. E enquanto eu fui lendo, eu fui me lembrando do seguinte: esse governo brasileiro desse momento, ele parece muito mitológico. Inclusive, não é à toa que o Bolsonaro seja chamado por mito pelos seus adesistas, digamos assim, né? Pelos seus seguidores. Não são propriamente eleitores, são seguidores de rede social digital. Filhos, traumas, são coisas assim que são de ordem, acho que dessa dimensão mitológica. Como é que você vê essa configuração política familiar na cena e no poder de representatividade, né, no poder simbólico que eles têm diante de uma população brasileira? Eu tenho o Leonardo Atushi, jornalista, editor 247, ele costuma dizer que está dizendo nesses últimos meses aí que o Brasil não é mais um país. O Brasil é um território ocupado por gente. Uma vez que todos os interesses, riquezas, soberania, ideias de soberania nacional estão sendo absolutamente corroídos, né? Cede-se Amazônia, cede-se base de Alcântara, Embraer, enfim, Petrobras, jazidas, minérios, petróleo, tudo isso sem a menor cerimônia. Como é que você vê? Você vê que existe alguma potência mitológica nessa configuração política brasileira atual, Antônio Teixeira? Eu não tenho tanta competência para falar dessa configuração política. Isso talvez fosse o assunto que alguém mais ligado aos estudos de política brasileira poderia falar melhor do que eu. Mas, de fato, essa questão da configuração familiar, ela diz alguma coisa, mas ela diz, sobretudo, no meu entender, ela revela, sobretudo, aquilo que eu estou dizendo a respeito do fato de que o afeto, de que a dimensão do afeto, ela se sobrepôs à dimensão da argumentação racional. E que os laços afetivos, eles se traduzem justamente no que a gente chama de confiança familiar. Toda uma discussão que talvez remonte ao que dizia Sérgio Buarque a respeito do que seria o homem cordial, ou seja, o fato de que as relações públicas e as relações familiares, elas se misturam no Brasil, existe uma certa promiscuidade no nível institucional, psicológico, ou seja, que a gente estaria aquém de um certo capitalismo realmente eficaz, marcado pela concorrência, pela competição, pela eficácia, pela eficiência. Talvez isso pudesse conduzir uma discussão dessa natureza. Mas se a gente pensar que até poucas décadas atrás, até antes de Getúlio, o Brasil era uma espécie de cooperativa de fazendeiros, quer dizer, é muito recente essa determinação sociopolítica que a gente recebeu. E a revogação disso não é uma coisa que a gente possa produzir de maneira fácil. Então, é perigoso a gente ficar se lamentando disso
dizem, aquele discurso de só o Brasil, né? O Brasil não tem jeito, o Brasil é isso, o Brasil não é aquilo. Bom, há alguma coisa da nossa verdade que se revela ali. Como é que a gente pode fazer em relação a esse aspecto? Como é que a gente pode fazer para revogar essa promiscuidade das relações familiares no nível do poder? É alguma coisa que leva tempo, que requer instrução, que requer ensino. Eu não sou tão pessimista em relação a isso. Eu acho que alguma coisa, nesse sentido, ela se apresenta. A gente dá muito pouco as notícias interessantes. A gente fala, por exemplo, do Brasil dos anos 50, como o Brasil da delicadeza perdida, do presidente Bossa Nova, etc. Mas a gente deixa de lado o que foi, por exemplo, a reforma antimanicomial nos anos 80. Foi um movimento absolutamente heróico, do qual pouco se fala, cujas consequências... Eu tenho falado muito aqui, tenho entrevistado muita gente, inclusive porque agora essa reforma também está ameaçada, né, Antônio? Eu acho que não, acho que ela se assentou de uma maneira tão forte que não é qualquer fascistazinho que vai ser capaz de revogar isso. Quer dizer, é alguma coisa que se instaura em vários aspectos. E nos anos 80, se você pensar hiperinflação, saído de uma ditadura, ou seja, as pessoas tinham tudo para ficar numa certa lamúria em relação ao que estava acontecendo, e houve um movimento com consequências políticas muito fortes que a gente vive até hoje. Então, eu penso que há alguma coisa aí em relação a isso. Foi algo do querer saber, de abrir o que estava acontecendo ali. Enquanto que a pacificação dos anos 50, né, daquele lirismo todo, era muito calcado no não querer saber de certas coisas que eram violentas e brutais e que não apareciam. Antônio Teixeira, a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa. Você fala demais. Desculpa, não, você... Não, você eu quero dizer que o que acontece agora, a brutalidade do que acontece agora, ela revela uma verdade da gente. A gente, né, 55% dos votos válidos. O meu vizinho, o meu parente, as pessoas próximas que a gente conhece, se revelaram, de certa maneira. Ou seja, diz o que existe. E talvez, se a gente seguir esse processo psicanalítico, é só através dessa verdade que você vai poder modificar alguma coisa, né? Talvez seja esse processo que o Brasil esteja passando. E que, na sua visão, que eu tenho de dizer que acho muito interessante, sai um pouco, né? Sai um pouco daquele rame-rame, daquela repetição de trevas, tudo. Muito interessante você dizer isso. Quer dizer, que a gente esteja no momento justamente de descoberta para superar mais um momento traumático. É que nesse meio tempo, Antônio Teixeira, as pessoas se afligem, por quê? Muita gente vai morrendo, quer dizer, os indígenas, os negros, que você vai matando, quer dizer, tem um processo que é muito terrível da gente ter de suportar, né? É verdade. Eu estou vendo, acabou de anunciar meu marketing, que daqui a talvez ele caia aqui, tá bom? Que eu estou com 5%. Você está acabando a sua bateria? A gente está chegando no final, realmente, as palavras finais. A palavra final é essa, ou seja, né, quando às vezes uma pessoa chega para você, minha viagem de férias foi horrível, a gente não descansou, etc. Ou seja, a pessoa traz uma série de queixas e lamúrias, mas ela não para dizer, essa viagem trouxe uma verdade que a gente não estava vendo. Ou seja, o trabalho do dia a dia, as 8 horas que nos impedem de parar para pensar, nos impediam de ver aquilo que devia ser o descanso. Né? Como é que aquele descanso foi tão penível, a gente se desentendeu, etc. Ou seja, é importante dizer, em relação àquilo que não nos agrada, isso que não nos agrada merece exame. Merece exame, merece ser visto no nível de um exame. E, no caso, se a gente vive sob a figura de uma autoridade brutal, o que merece exame é entender o que nos faz delegar, né, o que o Lavoisier chama de
servidão voluntária, o que nos faz delegar a autoridade à figura de um líder no momento atual. Perfeitamente. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no canal do Conde, querido Antônio Teixeira. Obrigado. E espero encontrá-lo novamente. Vamos tentar conversar um pouco mais e desenvolver outras teses a respeito aí dessa questão da verdade que está latejando de maneira muito forte no nosso horizonte. Antônio Teixeira. Muito obrigado pelo cuidado, pela generosidade. Um grande abraço. Um abraço a todos vocês. Daqui a pouco teremos mais entrevistas aqui no canal do Conde. Até a próxima. Eu vou ver essa entrevista onde depois? Eu vou te passar o link, querido. Pode deixar que eu te passo agora. Tchau. Tchau.